Gente, vamos lá. Tinha pensado que eu ia contar alguma coisa pra vocês ali, mas eu esqueci. Eita, memória. Eu penso, se não vai na hora, às vezes até na hora depois da Covid, às vezes falha um negócio. Depois, se eu lembrar, eu falo. Vou falar sobre outro assunto, então. Vamos pra pauta agora. Ah, lembrei o que eu ia falar. Eu ia contar pra vocês que tá difícil de se concentrar aqui, porque tá um cheirinho de bolo delicioso. Sabe o bolo que a Deise ensinou? Ela colocou no forno. Gente do céu. Pensa você trabalhando com aquele cheirinho subindo aqui daquele bolo maravilhoso. Eu tô assim, ó, com água na boca, tá? Pois é, tá no forno, o cheirinho tá gostoso demais. Mas vamos lá, vamos falar sobre a nossa vida, né? Sobre aquilo que a gente tantas vezes sabe que tem que fazer e desiste. No decorrer da vida, muitas vezes a gente se depara com situações desafiadoras. E o nosso bate-papo de hoje é sobre sonhos e desejos, mas principalmente sobre as escolhas e tomadas de decisão. Em quais casos a gente deve insistir em algo e como perceber que é preciso desistir. Sabe que eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo disso, porque as pessoas falam assim, corra atrás do seu sonho, mantém foco, não desista. Alguns sonhos não são pra gente. Alguns sonhos não são nossos. Alguns sonhos não têm nada a ver com o nosso propósito de vida. E a gente precisa enxergar isso, né? E até desistir para abrir novas possibilidades. Para conversar conosco sobre persistência e desistência, eu converso com o terapeuta e filósofo Carlos Florencio. Seja bem-vindo, meu amigo. Como vai? Tudo bem? Ótimo. Futura vovó, né? Futura vovó. Você vê que coisa boa? Esperança verde, hoje. Esperança. Eu gosto de verde. Esperança é algo que tem que persistir sempre, né? Eu sou uma pessoa que... Eu sou muito positiva, né? Eu acho que quem é positivo é porque tem muita esperança, né? Eu tenho. E precisa ter muita esperança e ser muito positivo, principalmente no momento que a gente está vivendo atualmente, né? Você sabe que eu sou tão positiva, Carlos, que o meu foco realmente é nas coisas boas. Eu sei, claro, que eu não sou alienada, que tem muita coisa ruim acontecendo. Eu faço o que está no meu controle, o que está na minha possibilidade, nos meus limites, nos meus recursos emocionais, materiais e físicos, né? Eu digo sempre que amar é atitude. Então, assim, do que eu posso, eu vou, eu faço. Eu não gosto de ficar divulgando porque isso é besteira. Mas o meu foco, de fato, é nas coisas boas. Eu acho até que é por isso que eu me envolvo quando eu vejo que tem alguma coisa ruim que está ao meu alcance, porque aí depois eu viro a página e toco em frente com aquilo que me faz bem, sabe? Mas nem todo mundo consegue isso. Então, né? como é que a gente ajuda as pessoas, hein? É porque muitas pessoas elas são facilmente influenciáveis, né? Pelo que está à volta delas e não só pela própria televisão, como você sabe, tem muitas notícias ruins. E isso acaba trazendo essas informações para dentro da realidade da pessoa. Se a pessoa não sabe filtrar isso, né? Porque assim, qual é a minha realidade? Na minha realidade eu não tenho violência, né? Eu estou bem, estou saudável, está tudo ótimo na minha vida. Não, mas mesmo quando tem problema na minha vida... E quando tem um problema, é um problema. Você vai lá, você resolve pontualmente, ou seja, faz parte... É algo que está vindo, que tem a ver com você. Agora, você ficar infectando com um monte de informações negativas que às vezes vêm de fora, de realidades que não é a sua realidade. Então, às vezes agora está acontecendo lá no outro país. A pergunta mais frequente na minha rede social, no meu Instagram, eu uso sempre aquela caixinha de perguntas. A mais frequente é assim, como você faz para estar bem todos os dias? Como você faz para acordar feliz todos os dias? É a mais frequente. Então, tem um exercício que é bom fazer. Isso não pertence à minha verdade, isso não corresponde à minha realidade. A minha verdade, a minha realidade é que eu estou bem comigo e com o meu mundo. Né? Então, essas afirmações elas são muito importantes porque você define aquilo que você quer. Então, aí você, por exemplo, está olhando uma televisão, está vendo uma notícia ruim? Isso não faz parte da minha verdade, isso não faz parte da minha realidade, isso está acontecendo sim em algum lugar desse planeta, mas isso não faz parte do meu cenário da minha vida. Então, ou seja, não é pegar naquela informação, você trazer para a sua realidade, aí chega uma amiga para te visitar, você vai falar daquela notícia ruim e você vai multiplicar a ruindade, multiplicar uma energia que não é saudável. Isso com certeza vai afetar a sua energia positiva, a sua expansão. Você
você não vai ser uma pessoa agradável pra Não gente vai. conviver. Você sabe que eu até dei um cortezinho em algumas pessoas que eu, sei lá, ligava pra bater um papo e a pessoa só ficava me contando desgraça. Chega uma hora que... Desgraça do mundo, tá, gente? Não é desgraça da pessoa que eu possa ajudar. Porque uma coisa é você poder ajudar, e aí é gostoso você poder ajudar alguém, mas ficar falando de política, ficar falando das... Cara, não. Tudo que você fala, você desperta alguma coisa. Você está na origem e no centro do seu próprio universo. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você comunica, tudo aquilo que você expressa, seja por pensamento ou por emoção, você libera e reverbera essa energia para o universo. A partir daí, de acordo com a lei da atração, você cria uma conexão. Então a pergunta é, você quer ser uma influência positiva para você e para o seu mundo, ou você quer ser uma influência negativa para você e para o seu mundo? Qual é o benefício que você tem e você realmente acha que você vai ser uma pessoa interessante ao reverberar notícias ruins e coisas desagradáveis? Você realmente quer ser um agente do mal porque você fala mal e prolifera o mal? Ou você quer ser um agente do bem que manifesta e desperta o bem e reverbera esse bem para o universo? A escolha é sua e o livre-arbítrio ele está aí. O livre-arbítrio não está em você escolher o bem e o mal. Não existe escolher entre uma coisa e outra coisa. Existe. Quando eu sou do bem, é imutável. Eu sempre vou ser do bem. Agora, se você resolve ser do mal e ser do bem, aí você está querendo que duas forças coabitem o seu interior e que façam parte de uma existência que elas não podem fazer parte, porque na sua essência, naquilo que é a sua referência espiritual, você é um ser do bem, porque você veio do Criador, você veio do Divino, você veio da fonte. Então, a questão é, como um criador que você é, porque você também é um criador. Você é capaz de criar o cenário da sua vida. Você quer ser um criador positivo ou você quer ser um criador destrutivo? Aí a pergunta para você refletir. Maravilha. Mas vamos falar agora de sonhos. Sonhos. De possibilidades. Eu adoro sonhos. Eu também gosto de sonhos, mas às vezes eu fico preocupada com os meus seguidores, com os meus telespectadores, porque hoje a gente é contagiado por uma quantidade gigante de pessoas que falam assim, corra atrás do seu sonho, não desista, foco, você sonha com isso, vai que vai dar certo. E nem sempre a pessoa está com o sonho certo para ela. Eu vejo que às vezes as pessoas encasquetam com coisas que não são para elas mesmas, sabe? E eu fico preocupada. Até onde ir, como perceber que aquele sonho não é pra gente, quando é hora de largar. Vamos falar sobre isso? Bom, persistência, é importante persistir, porque significa que você tem fé, você acredita naquilo. Só que você tem que partir do princípio que você tem que ter a base de sustentação, você tem que ter uma referência para poder atrair aquilo que você está desejando, aquilo que você quer, né? Aquilo que você espera atingir na sua vida. Por isso que muitas vezes as coisas que se deseja não chegam até nós. Por quê? Porque não tem a ver com a tua vibração, não tem a ver com a tua energia, você não tem a base de referência para aquilo. Então, como você não tem como sustentar, às vezes, aquilo, né? Então, assim, você pode desejar, você pode imaginar, você pode querer uma série de coisas na sua vida, né? Então, mas isso é apenas uma ideia, isso é uma ilusão, isso não é uma realidade, porque isso pode ou não vir fazer parte da sua verdade e da sua realidade. Uma das coisas que nós temos que aprender a saber lidar na vida é com a realidade e a ilusão. Aquilo que é verdade e aquilo que é falsidade. Aquilo que é realmente real e visível e o que realmente não existe, né? Lembre-se que todas as suas decepções, mágoas, ressentimentos, ódios, ira, é porque você gostaria que as coisas fossem diferentes. Então, quando você deseja muito uma coisa, você está lá persistindo, você tem fé que você vai conseguir e de repente a coisa não sai como você quer ou você não está conseguindo, é porque você ou não tem essa base ou porque isso não faz parte do seu caminho de vida, né? Mas eu sou uma pessoa de extrema fé, né? E eu sou um pouco teimoso nas coisas que eu quero, né? Então eu vou até conseguir. Eu fui, criei a minha metodologia do PH Vida, criei o sistema de equilíbrio energético, criei a minha teoria do tudo certo no meu livro, né? Entendeu? Fui para Portugal, morei 10 anos, fui para Londres. Assim, eu venho de uma família simples, então assim, eu acredito que tudo é possível. Só temos que aprender
como fazer aquilo vir a acontecer. Só que tudo tem um caminho, a gente tem que saber o caminho. Não dá para você querer já pular para um processo sem você entender o processo até chegar lá. Como eu vou chegar do outro lado? Eu quero chegar do outro lado do rio. O outro lado do rio é mais fértil do que esse lado do rio. Mas você nem sabe nadar e você não tem nenhum barco, como você vai chegar lá? Né? Então, se você entrar no rio, você vai se afogar. Então, ou seja, tem coisas que você realmente tem que parar e descobrir como você vai adquirir o conhecimento para você conseguir chegar lá. Às vezes pode vir um pó de perlim-pim-pim do universo e de repente transformar a sua vida. Quem sabe? Mas às vezes pode não acontecer. Então, às vezes ter fé, pedir para a espiritualidade para resolver todos os seus problemas, né? Então, cuidado um pouco para não fazer chantagens com a espiritualidade, não utilizar da espiritualidade para resolver essas coisas que você está teimando e querer na sua vida, porque às vezes não faz parte de você. A espiritualidade, ela não está aqui para resolver problemas, ela não está aqui para só quando você precisa, ela está aqui principalmente para você desenvolver consciência, porque é na consciência que você domina e é na consciência que você prospera. E isso é fato. Eu sempre falo que a gente tem um Deus do impossível e é por isso que a gente tem que fazer o nosso possível. E é por isso que Ele deu dons e talentos para cada um. Quando eu falo que tem sonho que não é pra gente, é que às vezes não é o talento, não é o dom e a pessoa acha tanto que vai conseguir que nem estuda para isso. A gente pode multiplicar talentos, a gente pode desenvolver talentos, mas aí tem que querer muito porque precisa, como você falou, se esforçar. Você é um cara que se esforçou, que foi estudar, que desbravou o mundo. Fui. Isso é muito legal. Por aí vai. Segura aí um pouco. Mas porque eu tenho espírito guerreiro. Espírito guerreiro. Mas nem todo mundo tem espírito guerreiro. Vamos falar sobre isso já já? Você tem espírito guerreiro, amiga? Tem gente que não tem. Tem gente que tem o espírito da derrota, né? Eita, que já tá desistindo. Joga fora, porque você foi feita à imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele vai à frente e segura você com a mão direita vitoriosa, é assim que diz a Bíblia. Vamos acreditar nisso, né? Agora vem cá. Carlos Florencio tem tanta pergunta, mas eu perguntei se dá pra gente mandar esse espírito da derrota embora? Dá, eu acho que tudo é possível, né? Nada é impossível. É só querer. É só querer, mas tem que saber querer também. E tem algum exercício pra gente? Acreditar, eu acho que nós temos que ser persistentes e ser felizes. Nós temos que persistir em amar, persistir em dar certo, persistir em prosperar. Nós temos que ser persistentes em acreditar que a vida é bela, né? Persistir que a gente está aqui para dar certo. É verdade. Né? Para realizar. Esse cara é show, sabia? Eu vou contar um negócio pra vocês ali, que, Carlos, nem sei se você sabe disso, mas você é um divisor de águas na minha vida, porque eu aprendi com você uma das coisas mais importantes. Eu aprendi que amar é aceitar. E que muitas vezes a gente até pode não querer conviver, mas a gente tem que aceitar e amar, né? E não exige esforço. Olha isso. Isso é libertador demais. Isso é maravilhoso demais. E o mais legal é que quando a gente ama o outro como o outro é, às vezes a gente tá assim até de atrito. Aí a gente aprende que amor é a aceitação e você começa a amar o outro como o outro é. O outro sente essa vibração boa e ele fica até mais maravilhoso e aí você ama mesmo de verdade e aí fica tudo... É uma coisa, eu não sei nem explicar, mas é uma coisa, é uma mágica. E é só nesse momento que você realmente consegue ver a outra pessoa. É incrível, gente. Olha, obrigada. Não exige esforço. Deixa eu passar para as perguntas pra gente aprender mais com ele, então. Vamos lá. A Adriana, ela é de São Bernardo do Campo, ela diz: trabalho em um local totalmente tóxico e não tenho motivação. Choro e me dá crises de ansiedade, mas ainda não consegui outro emprego. O que fazer enquanto não surge outra oportunidade? Ela outro dia mandou também uma pergunta. Ela está realmente em crise com essa questão do trabalho. Bem, primeiro que é o seguinte, a forma como você define a relação com uma determinada situação, você já está criando uma energia de antipatia e uma energia ruim. Olha só aqui, trabalho num local totalmente tóxico. Você já definiu o ambiente como tóxico. Significa que você também está manifestando uma toxicidade. Porque no momento que você define, você libera essa mesma carga energética para o ambiente. Você já
sente que aquilo é tóxico, você já vai ficar retraído. Você já não vai ficar uma pessoa aberta, você já não vai ficar alegre, você já vai ficar tóxico. Nossa, que legal. E posso só dar uma parte aqui com a minha parte da espiritualidade que eu gosto? Que a Bíblia fala assim, que a gente é luz do mundo e sal da terra. Então, como é que você, luz do mundo e sal da terra, entra num ambiente de trabalho tóxico e não transforma? Porque o sal dá sabor às coisas, a luz ilumina um ambiente tóxico. Então, gostei disso que você falou. Então, agora, se ela, em vez de ela definir trabalho num lugar tóxico, imagine você chegando no seu trabalho, imagine ele como uma luz, imagine as pessoas sorrindo, imagine você feliz, né? Imagine isso. O problema é que você não gosta do lugar que você trabalha, você não aceita o lugar que você trabalha, você quer trabalhar num outro lugar e você está idealizando uma fuga desse lugar para atingir um outro lugar. Você está demonstrando antipatia por uma coisa que devia ser o ouro da sua vida, porque este trabalho te aceitou e ele está te pagando para você fazer um trabalho, né, de ajuda ao próximo ali, e você tá emanando uma energia de antipatia e ruim para esse ambiente de trabalho. Não é verdade, Cláudia? É verdade, você tem toda a razão. Ouve, faz favor, acorda primeiro, porque você tem que valorizar aquilo que o universo te deu e você escolheu ir para lá. Se você escolheu ir para lá é porque você foi por quê? Porque você quis, ninguém te forçou. Então é assim, e as pessoas, elas te aceitaram, elas te aprovaram, elas disseram, vem trabalhar com a gente, vem oferecer aquilo que você pode oferecer pra gente. Ouve, elas foram muito legais com você. E o que é que você está retribuindo? Você está retribuindo uma antipatia, uma energia ruim para o ambiente também. Você está reclamando que o ambiente é tóxico? Se você também está fazendo esse mesmo serviço, cuidado. Eu acho que vamos começar por aí. Então começa a emanar, choro com uma crise de ansiedade. Ansiedade é angústia. Angústia por quê? Porque você quer uma realidade diferente da que você está, né? Chora por quê? Porque você está insatisfeita, porque você não tá alegre, porque talvez o seu emprego não está dando aquilo que você quer. Mas será que você está dando aquilo que o teu emprego quer que você dê para o teu emprego? Você está dando uma energia legal, você está fazendo as pessoas se sentirem super felizes com a tua presença? Eu acho muito difícil que as pessoas que trabalham no teu ambiente, elas estejam felizes com a tua energia, e é por isso que todo o ambiente não está sendo muito feliz para você também. Ó, gostei. Luz do mundo, sal da terra e gratidão. Agradeça por todas as coisas. Próxima é Natália, de Brasília. Porque se você não conclui isso, vai mudar de emprego e ela vai levar a mesma toxicidade. Vai ser a mesma coisa. Aliás, não só em relação ao emprego, em relação à vida. Tudo. A tudo. Se você não carrega conclui, o você bem repete. como o mal. Vocês já viram uma pessoa que casa, separa e aí casa com uma outra pessoa igualzinha a primeira e casa com uma outra pessoa igualzinha a segunda e por aí vai? Porque quem tem que mudar, gente? Arranja o marido igual o pai. Exato. Vamos lá, Natália de Brasília diz, como lidar com baixa autoestima? Sinto muito desânimo, tenho pensamentos ruins, fico desconfortável com outras pessoas. Minha querida, é o seguinte, você não tem outra oportunidade, você tem que amar você como você é, porque isso é uma obrigação. Você não vai conseguir fugir de você, você vai ter que se aturar 24 horas por dia, vai ter que acordar todo dia. Então é assim, leve você para passear, leve você para ver coisas agradáveis. Autoestima é o poder de você estimar, zelar, preservar, cuidar, apreciar, degustar aquilo que você é. É você sentir que você é uma grandeza, é uma joia rara, porque o universo fez você única, singular, indivisível e incomparável. Se o universo fez você com características tão belas, por que que você está vendo o feio onde não deveria existir? Então, é o momento de você parar, refletir para você mesma, né? Fechar os olhos, entrar dentro de você, né? Se você está aí me olhando agora nesse momento, feche os olhos, entre dentro de você e vamos tirar a acidez, porque nós temos pH, potencial humano, que eu falo, né, do potencial humano de vida, nós temos o nosso pH, tem que ficar neutro, não pode ser muito ácido nem muito alcalino. Ácido é aquela pessoa que reclama de tudo e alcalino é aquela pessoa doce demais que às vezes, né, até perturba e é inconveniente. Então feche os olhos aí e imagine todas as experiências boas que você teve na vida.
E se foca nisso. E imagine elas todas dentro de você. E sinta isso tudo como uma grande grandeza. E imagine você reverberando isso. Isso já vai te ajudar a você se conectar com uma força positiva. Amei. Ô, Carlos, a produção falou pra mim que acabou o tempo, mas eu pedi pra você ficar mais um pouquinho aí, mas eu vou ter que fazer um intervalo, tá? Porque a gente tinha uma matéria pra rodar, não vou rodar. Mas segura aí, tá bom? Que eu volto. E minhas reuniões de pauta aqui, eu queria sugerir que, sei lá, deixasse a pergunta junto com a figura do Carlos, que eu fico imaginando, se eu ligasse a televisão nesse momento, eu não ia saber sobre o que ele tá falando. Então, se der pra dividir a tela e colocar a pergunta, acho que pode ajudar quem tá em casa. Porque o assunto aqui tá bem importante, tá? E ele volta respondendo mais algumas perguntas. Mas nesse meio tempo, deixa eu mandar um beijo gostoso pra Araci, da Top Term, porque ela deu um comentário tão querido na minha foto. Te amo, viu? Vem cá, vamos de volta aqui. Consegui mais um tempinho pra você, hein? Vamos lá, gente. Mais uma perguntinha aqui na tela. Vamos ver. Sabe que eu adoro as nossas conversas. Ah, eu também. Eu gosto, gente. Aliás, se você puder me contar, assim, vocês que são importantes, você me conta se gosta desses papos, tá? Porque eu sou pirada nesses assuntos, que eu acho que isso sim que faz diferença na nossa vida. Aqui, ó, Thaís, ela diz, eu e meus irmãos somos muito diferentes nas opiniões. Ah, que maravilha, Thaís, somos todos diferentes. Como amenizar essa situação em que rola muito ciúme também? Olha, ciúme em irmão, também eu vou te contar um negócio. É normal, viu, Carlos? Você tem irmão? Tenho. Ciúme em irmão é normal. Eu não tenho ciúme, não. Você pode não ter, talvez você pense que não tem, mas talvez você tenha, escondido. Não tenho, não. Depois eu faço uma terapia com você, mas eu conheço muita gente que tem. Tô tentando encontrar aqui, não tô encontrando, ó. Mas vamos lá. Como é que faz com essas opiniões diferentes? As opiniões são diferentes porque cada um tem a sua referência, tem o seu conhecimento, então não necessariamente todas as opiniões têm que ser iguais. Então convém você aceitar a opinião do outro, que é a perspectiva do outro, é a forma dele ver aquela realidade, tá? Aí você demonstra a sua realidade. As realidades, elas precisam convergir a um denominador comum. O que é ser irmão? É onde tudo converge para um denominador comum e as forças, elas se unem. E elas se respeitam quando elas percebem que são energias que não são compatíveis ou perspectivas que não são coniventes com as mesmas ideias e com os mesmos valores. Elas se respeitam. Então, ser irmão é saber respeitar nas diferenças e é expandir naquilo que é igual. Isso é ser irmão. Então, se você não está conseguindo fazer isso com os teus irmãos biológicos, é porque você não está sabendo ser irmão de personalidade. Tá? Então, às vezes você tem que juntar as duas coisas. A segunda parte é ter ciúmes. Você não tem que ter ciúmes, porque não existe amor igual. Ninguém ama duas coisas da mesma forma, porque se eu sou único e você é único, nós vamos estabelecer uma relação única. O amor que eu sinto por você e o amor que você sente por mim vai ser único. Portanto, ele é incomparável. O amor que eu vou ter pela outra pessoa vai ser criando afinidades que também vão ser diferentes das afinidades que eu tenho contigo, com as similaridades, daqui vão ser diferentes das similaridades daqui, são incomparáveis. O ciúmes está quando você compara, e quando você compara e você se sente inferior, aí sim, você está demonstrando que você está se reprovando frente a outra pessoa. Então o ciumento, ele se auto-reprova. Aí a minha pergunta é, o que é que você ganha com isso? Nada, aliás, a humanidade toda perdeu com isso, quando Caim matou Abel, né? E tem tantos outros casos de irmãos. Não existe ganho. Pois é. E, gente, não precisa ganhar, sempre ter razão em tudo também não, sabe? Opinião diferente, ok, cada um tem a sua. Tua opinião legal. Pronto. Quem discute razão, perdeu a razão, então não tem mais razão para discutir. Adorei. Próxima pergunta, gente, rapidinho aqui que o tempo voou. Estou com muitos desgastes emocionais, o que fazer para melhorar a situação? Tinha que entender um pouquinho melhor sobre esses desgastes emocionais. Então, desgaste emocional, o emocional tem a ver com a forma como você se envolve com os acontecimentos. Amor tem a ver com a forma como você se relaciona com as situações. O amor precisa da aceitação para você poder estabelecer uma relação. Se você não aceita, você não estabelece uma relação. E o emocional, você precisa permitir o envolvimento. Agora, se você
não aceita a pessoa como ela é e você quer que ela seja diferente, então automaticamente você vai ter conflito no envolvimento. Por quê? Você não vai permitir se envolver. Por quê? Porque você não aceita outra pessoa como ela é. Então aceite as pessoas como elas são, permita se envolver. O emocional ele precisa se envolver, degustar, apreciar, sabe? Então se encante. Né? Manifeste plenitude na relação com os outros, seja mais agradável, valorize as pessoas, veja coisas boas e pontos positivos. Você sabe que uma das coisas que eu aprendi com o amor é que o amor é cego. Por que ele é cego? Porque ele não julga. E o amor, quando a gente olha com amor, a gente vai olhar e a gente vai procurar nem que seja um ponto positivo. E quando a gente encontra aquele ponto positivo, a gente faz assim, ó. E tudo vira amor. Show. Ai, coisa boa. É por aí. Quer mais? Ó, fala com ele. Ele faz atendimento até via Skype, tá? Até com gente que está em outro país. Deixa eu passar os contatos. carlosflorencio.com, que é o site. No Face, no Insta, é Carlos Florencio Oficial. No YouTube, Carlos Florencio. E aí tem o WhatsApp. Salva, vai ser mais fácil até. 119 8319-9848. 119-8319-9848. Muitíssimo obrigada e até a próxima, viu? Muito bom te receber, muito bom bater esse papo com você. Obrigadão. Eu gosto demais desse tipo de conversa, mas aí eu quero, igual da Suelen Henrique, lembra quando ela veio que eu pedi pra vocês? Quero saber se vocês curtiram. Não, aí a gente manteve o nosso momento de moda. Eu quero saber se você gosta desses papos, assim, papo que envolva nosso sentimento, nossa relação com a gente mesmo e com o mundo. Me conta, porque eu preciso saber o que é que você precisa ver aqui no programa, tá certo?